de bênçãos, bem-vindos, melhor noite. Espero que você tenha tido um dia aprazível, perfeito em Cristo. Tivemos hoje na casa de um abençoado que se reúne como igreja. Estivemos ali apresentando o nosso culto racional. Fomos bem recebidos por aquela família maravilhosa e passamos uma tarde aí conforme o Filho, o eleito de Deus, vive seguro, tranquilos e sem temor do mal. Antes que eu me esqueça, algumas pessoas estão me pedindo o número do Zap para enviar o vídeo. Hoje, mais uma vez, chegou um vídeo muito impactante. Chegou o vídeo de um presbítero de Alagoas, um testemunho forte, muito impactante, só que o áudio muito baixo. Abençoados, coloque a câmera deitada. Se você fala baixinho, coloque bem próximo de você. Se você não tem, igual o abençoado do vídeo de hoje lá de Manaus, ele usou aqui um microfone desse de celular, de lapela. Você coloque deitado e faça um vídeo de no máximo 7 minutos, que é para poder enviar pelo WhatsApp. Me envie, nós vamos colocar na edição e durante a semana os seus vídeos vai estar. Nós não estamos segurando os vídeos, está entrando, nós estamos colocando, ok? Então, colocamos um vídeo ontem, colocamos um vídeo hoje, vamos colocar vídeo amanhã, vídeos de testemunhos. Vamos mostrar ao sistema religioso que estas palavras não são de Geraldo, são espíritos de vida que estavam dentro de cada um de vocês. E que quando vocês ouviram o que já estava aí dentro, isto saiu, foi de forma visceral, estava aqui dentro e explodiu. Você disse, glória a Deus. Envie o seu vídeo. Vou repetir. Telefone deitado, áudio bom, feche as portas, fale alto, grite se quiser. Ou coloque um telefone de lapela, telefone desse de celular, e aí você grave de 5 a 7 minutos. Preste atenção no que eu vou repetir. Vou te enviar um número do telefone. Não é para você mandar oi, boa tarde, boa noite, porque eu não vejo esse telefone. Esse telefone, eu comprei o chip apenas para ativar o WhatsApp, para que você me envie. Eu não converso, eu não tiro dúvida, eu não dou boa noite, eu não dou boa tarde. Não adianta perguntar quem é, eu não respondo. Eu só vejo esses vídeos aos sábados. Então, o DDD é 21, anote aí. Pegue lá, papel e caneta. Pegou? Rápido, né? DDD 21 9 6642 9733. É o WhatsApp apenas para você enviar o seu vídeo de testemunho, tá bom? Não tiro dúvidas, não tenho como conversar, não tenho. O abençoado me chamou numa conversa lá, eu disse, abençoado, me desculpe, mas eu não tenho como responder aqui, porque o meu telefone é outro. Isso é um telefone apenas para o testemunho. Bem, amanhã, a partir de 10h20, transmissão da nossa reunião. Os templos vão a um local que não é igreja, porque a igreja somos nós. Teve um aloprado que não sabe, não tem discernimento, pensa que é templo. Templo é onde ele está. Templo tem o homem como pastor, mesma figura do sacerdote. O templo tem os utensílios da lei e dentre eles a cobrança do dízimo. Lá onde ele está é templo, porque lá ele defende dízimo, defende placa, defende autoridade eclesiástica. Aonde nós vamos amanhã não é a igreja. A igreja somos nós. Nós vamos lá nos reunir, porque como somos livres em Cristo, decidimos, e ninguém pode nos impedir disso, nós decidimos de forma livre, tranquila,
alugar um espaço para que nós nos reuníssemos lá. Ninguém é obrigado a ir, ninguém vai ficar de nada disso. É um espaço aonde nós vamos nos reunir. Já fizemos isso na sala da minha casa, já fizemos isso na minha casa inteira, já fizemos isso no meu terraço, fizemos isso hoje na casa de um irmão. Terça-feira vamos na casa de outro irmão nos reunir com eles. Isto não tem nada a ver. Os aloprados que estão perdendo o rebolado, eles dizem, mas eles se reúnem num templo. Não, templo, a figura do templo em Jerusalém tinha o sacerdote, tinha o sacerdote representando os homens, tinha um sacerdote levita tomando dinheiro das pessoas e tinha os utensílios da lei que eles têm. Então, está servindo no templo onde essas coisas estão. Agora, a igreja pode se reunir na rua, na chuva, na fazenda ou... Entendeu? É diferente. Eles não conseguem entender. Não tem discernimento. Entendeu? Então, amanhã, a partir de 10h20, nós estaremos reunidos como igreja. Lá agora é um salão de festa que nos foi alugado aos domingos. Lá é um salão de festa, Deus não está lá, não tem santidade, não tem nada. Não posso dizer para você ir lá que a igreja vai estar. Não. Lá é um local onde a igreja se reúne. Hoje a igreja se reuniu em Campo Grande. Terça-feira a igreja vai se reunir em outro local. Como nós somos livres, ninguém pode nos impedir de nos reunir aonde quiser, senão não é liberdade. Capite? Benevere, Birimbau. Então, amanhã, a partir de 10h20, eu aguardo vocês. E o momento de louvor é transmitido ao vivo no canal Graça Sem Retoque, a partir de 9 horas da manhã. Dá um pulinho lá se você quiser ouvir um louvor, às vezes aí comendo teu pão com chocolate, né? Comendo aí teu pão com peixe. Aí você dá um pulinho lá no Graça Sem Retoque, se inscreva, saia daqui, se inscreva, ative o sininho, porque você pode esquecer e o YouTube diz para você, ei, alô, ei, vai começar o louvor dos irmãos lá com o irmão Geraldo Moraes e a Jaqueline, vão estar louvando lá. Foi na cruz, onde um dia eu vi algo mais que a neve. Só que não. Bom, o tema da nossa live hoje não é evangelho, é fábula judaica. Tá aí, passando por aí, ó. Não é o evangelho que o sistema prega, é fábula judaica. Nunca que eu tinha me parado para perceber isso. Gente, eu gostava daquelas histórias, daquelas fábulas, daqueles contos, daquela história para carochinha. É porque Davi vai matar o gigante. E agora vai matar o teu gigante também. Segura a tua mão que Deus está colocando 5 pedras, mas você só vai usar uma. Esta pedra que está na tua mão, ela é poderosa, porque ela é a pedra da fé. Atire no gigante agora, glória! Eu sei que eu passei lá. Eu fazia isto. Isto são fábulas judaicas. Faz alusão a comportamentos por meio de metáforas, frases simbólicas, linguagem de figuras. Não é evangelho. Você pode prestar atenção. Grande parte das mensagens são construções históricas do que aconteceu lá em Israel. Abençoados, deixe-lhe dizer uma coisa. Se eu pego uma passagem do Antigo Testamento, não, porque está escrito aqui que Samuel ungiu Davi, eu estou lendo uma boa notícia, eu estou trazendo revelação, eu estou te contando uma história. Uma história. Logo, 1 Samuel é um livro histórico. Ora, se eu pego o livro de Êxodo e leio para vocês assim, porque Moisés abriu o Mar Vermelho, isso está acontecendo agora, hoje? Isto é evangelho? Isto é doutrina? Não. Logo,
eu estou contando para vocês uma história. Esta história, embora real, fictícia, pode se repetir de novo hoje. O Mar Vermelho vai se abrir? Vai. O que é que esta história, aonde que essa história que Moisés abriu o Mar Vermelho tem a ver com a sua vida espiritual que já está perfeita em Cristo? Sabe o que que tem a ver? Nada. E por que é que se pregam isto e faz uma volta aqui e leva lá? Como é que um homem estuda teologia 4, 6, 8 anos para reunir um povo e falar que Moisés abriu o Mar Vermelho? Ah, é a história que vocês querem me contar. Mas eu não quero ouvir história. Para ouvir história, eu contaria para o meu filho, para ele dormir. Nós queremos ouvir evangelho, mas não tem evangelho no sistema. O que o sistema tem são fábulas. Condenadas. Nós não podemos ouvir fábulas judaicas. Deixa eu ler um texto com vocês em Tito, capítulo 1, versículo 10. Deixa eu avisar os mais novos. O meu software, eu perdi a chave de acesso para configurar o meu programa Datashow Praise. E o versículo aqui da Bíblia Viva, ele pulou um versículo, onde se lê Tito, capítulo 1, 10, se lê 1, 11, assim todas as passagens, vai estar sempre um versículo à frente, tá bom? Então aqui seria Tito, capítulo 1, versículo 10. Já expliquei isso em alguns vídeos, estou explicando novamente, tá bom? Leia Tito, capítulo 1, versículo 10, por conta da chave do acesso está um número alterado. Pois há muitos, disse Paulo a Tito, pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas. Isto, porém, é uma conversa absurda que torna as pessoas cegas à verdade. Veja isto aqui. Então, as fábulas judaicas, condenada por Paulo, Paulo disse a Timóteo, disse também a Tito mais à frente, que não devemos ouvir fábulas judaicas. Isto está embutida nas pregações do sistema doutrinal. Vem os contos de que Davi, de que Jefté, vem essas mensagens imbuídas de Velho Testamento, contos, história da carochinha, como Paulo disse, histórias de velhas e caducas, disse a Timóteo. Eu cansei de ouvir histórias, mais histórias, mais histórias. Ora, meu amado, se você pregar o Velho Testamento, você está pregando uma história. O que se passou, o que está no passado para mim, virou uma história. O Evangelho, a doutrina, ela é viva, porque há doutrinas transcendentais, não se diluíram com o tempo. Não é isso? Os judeus foram salvos pela graça. Isso não pode ser anulado. Foram salvos. Ora, isso não pode ser anulado. Cristo morreu para tirar o pecado que havia sobre a primeira transgressão e o seu sangue serviu para atrair os gentios que estavam longe, longe da aliança, sem Deus no mundo e sem promessas. Isto não pode se diluir com o tempo. Então, eles são experts em trazer para impressionar, para aguçar o entendimento dos incautos, umas fábulas, uns contos, umas historinhas para encher linguiça. Só que todas as vezes que uma mensagem carregada de fábula judaica, carregado de lei cerimonial, traga aos ouvintes das pessoas, Paulo está dizendo aqui, vou repetir no final do versículo, preste atenção, pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente que se recusa a obedecer o Evangelho. Entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer à lei judaica. Ora, não é exatamente isso o que dizem os pastores com suas fábulas judaicas?
Não é exatamente isso que diz os pastores, que diz que você tem que obedecer porque está na Bíblia. Não é exatamente isso quando eles dizem aqui, ó, Mateus capítulo 23, está escrito, é Novo Testamento. Ora, mas eles não sabem que Mateus ainda é Novo Testamento, embora foi escrito no ano 60 e pouco da era cristã, mas o seu conteúdo se reporta aos dias de Jesus de Nazaré, que viveu debaixo da lei. Mateus, Marcos, Lucas, apesar de ter sido escrito depois da cruz, todo o seu conteúdo se reporta ao tempo da lei. Tanto é que quando Jesus fazia alguma cura, o que é que ele dizia? Vai ao templo e oferece a oferta que Moisés determinou. Quantas e quantas vezes os fariseus atiravam pedra nele, tentavam atirar pedra, porque ele curava num sábado. E os judeus diziam, não te é lícito curar no sábado. Por quê? Porque ainda se reportava ao período da lei. Então eles pegam as leis cerimoniais, pegam as metáforas do antigo pacto, pegam a linguagem de figura, os artigos simbólicos, tudo aquilo que é simbologia está hoje dentro das chamadas igrejas, impressionando as pessoas. A Arca da Aliança, ela passeia de um lado e para o outro, dentro das chamadas igrejas, simulando os sacerdotes. Isto, na realidade, é o que? É uma fábula judaica, carregada de metáforas, de simbologias, de comparações em construções do antigo pacto, que não traz edificação, porque querem nos fazer obedecer as leis judaicas, pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas. Ora, disse Paulo, isto, porém, é uma conversa absurda que torna as pessoas cegas à verdade. E não é mesmo? E quantos nós fomos cegos obedecendo aos princípios elementares? Quantos nós ficamos cegos com os rudimentos, obedecendo os preceitos da lei, obedecendo e seguindo a homens? E quando você envia um vídeo nosso a um abençoado, no melhor das boas intenções, sabe o que eles dizem? Olha o que os lindos dizem. Eu não sigo a homem, fica com teu pastor do YouTube. Se você não segue homem, o que você está fazendo dentro desses lugares? Onde o homem que está te guiando por meio destas fábulas, destas simbologias, desses rituais, porque é o homem, porque Cristo não mandou fazer nada disso. Cristo não mandou você fazer simbologia. Não, isso aqui simboliza o Espírito Santo. Mostra, você que não segue a homens, você que não segue YouTube, mostra para mim aonde Jesus mandou fazer uma simbologia, se ele veio acabar com todas elas. Mostra-me para mim aonde Jesus mandou pagar alguma coisa que ele já não tenha tido cancelado por você. Agora, pasmem o que diz o versículo 12, que na verdade aqui seria o 11, já expliquei. É preciso fazê-lo cessar. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Estes mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Bíblia viva. Tito, capítulo 1, aqui aparece o 12, mas na verdade é versículo 11. Se você tem uma tradução dessa, leia. É preciso fazê-lo cessar, parar, calar essas vozes. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Ei! Enquanto você estiver nessa guerra com Geraldo, você vai ficar aí, ó. Olha como está escrito, porque a tradução é tão assim, que parece até que fui eu que escrevi. É tão clara, essa tradução é tão clara, denuncia tão os cães, que parece até que não existe isso na Bíblia. Olha como está escrito
Almeida, que agora você entende. Olha, versículo que lá é 11. É preciso fazê-los calar. Vê que é o mesmo sentido. Porque andam pervertendo casas inteiras. Famílias inteiras saíram da graça. Por quê? Se perverteram. Eles ensinando o que não devem por torpe ganância. A outra tradução diz: famílias inteiras estão saindo da graça de Deus, porque esses mestres, esses que ensinam, são mestres, estão somente atrás do dinheiro de vocês, vivem por torpe ganância. Depois ele então, vou continuar lá, pode deixar que eu vou voltar, eu ouvi daqui, tá? Depois ele diz assim, ó, no versículo de número 12, um homem dentre deles mesmo, um profeta nascido em Creta, disse a respeito deles: estes homens de Creta são todos uns mentirosos, são como os animais preguiçosos e só vivem para encher a barriga. Versículo de número 14. E isto é uma verdade, disse Paulo. Portanto, fale aos cristãos daí, tão severamente quanto necessário, para fazê-los fortes na fé e fazê-los deixar de darem ouvidos a lendas judaicas e a exigência de homens que se tornaram surdos à verdade. Aqui está o cerne da nossa mensagem. Lendas, fábulas judaicas, contos. Não, mas é porque Davi, que era um homem de Deus, tinha o Espírito de Deus, e você também tem. Você precisa trazer Davi para cá, para dizer que Davi tinha o Espírito de Deus e eu também. Você precisa me levar a metáforas, a simbologia, a construções acerca da lei cerimonial? Você está querendo me enredar com a sua vã filosofia e me fazer uma presa sua? Eu quero evangelho. Eu não quero conto da carochinha. Nós queremos o evangelho da graça de Deus, onde não há manobra, onde um homem não tenta se impor como autoridade sobre a minha vida, aonde há uma igualdade. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu disse hoje na nossa reunião à tarde. Liberdade sem igualdade não é liberdade, é hipocrisia. Eu vou repetir: liberdade sem igualdade não é liberdade, é hipocrisia. Esta hipocrisia de que nós somos livres, mas é livre, mas tem que obedecer ao pastor, isto é a maior hipocrisia. Esse negócio de que Cristo nos chamou para a liberdade, mas se você não vir o culto amanhã aqui, você não toca, isto não é liberdade, isto é hipocrisia, e que nasce desta construção metafórica acerca de fábula judaica, desta comparação, deste sincretismo entre a lei e a graça, desta necessidade de preservar os utensílios sagrados, dessa urgência, necessidade de manter o acharcamento sobre os vitimizados, mostrando que sobre o rigor da lei, Deus solta a mão. Isto é cruel, isto é maçante, isto é doloroso, isto é terrível. Esses homens só querem dinheiro de vocês. E Paulo disse a Tito: e fazê-los deixar de darem ouvidos às lendas judaicas e às exigências de homens que se tornaram surdos. Meu amado, graças a Deus, a cada dia o evangelho da graça de Deus se expande. Os testemunhos por si só falam. A cada dia novas pessoas são encorajadas. A graça de Deus dá este golpe de ousadia. O tímido se torna um valente. O fracassado se faz autor da sua própria história. E aquele que temia se torna um destemido com golpes de ousadia, acreditando que Deus não pode falhar. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque hoje, encorajado, você já não tem mais medo do seu ex-pastor nem da sua ameaça. Você já não tem medo mais daquela sargentona.
Tal era a pressão psicológica que alguns irmãos, assim que saiu do sistema, tinha medo até de encontrar com a sua ex-missionária, com a sua ex-pastora, com o seu ex-pastor, devido às ameaças, devido às falas que ele ficava mandando, os versículos. Como é que é? Você sumiu atrás do seu dinheiro. Mestres que só querem, você leu comigo, que só querem o dinheiro de vocês. Não adianta. Não me vem fazer comparações metafóricas, não adianta fazer comparações simbólicas, não adianta me trazer comportamento humano do antigo pacto e construções acima de linguagem de figura para me tentar vitimizar, porque eu não caio mais nessa, eu não como mais desse reggae, eu estou livre, eu passei pela metanoia, a minha mente está renovada, eu já experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu estou firme nesta graça, onde eu tive acesso por meio da fé, e tem que ser por fé para que seja graça, e aqui não entra mais nenhuma fábula judaica. Não sou obrigado a guardar as leis de Moisés, não sou obrigado a seguir rituais aos judeus na cruz. Eles estavam debaixo daquelas dívidas. Diz que ele rasgou inteiramente a dívida que cobria os nossos irmãos judeus que viveram na tradição. Ele rasgou, e tudo que era contrário, então a igreja que se tornaria uma, feita de judeus e gentios, os gentios atraídos pelo efeito do sangue, a bilateralidade do sangue de Jesus, cobriu a vida dos judeus que estavam debaixo da lei, livrando-os, salvando-os pela graça da transgressão que havia na primeira aliança. E aos gentios que estavam longe, foram atraídos. Este efeito bilateral do sangue de Cristo é o que deve ser preservado na minha consciência, para que ninguém tente trazer nenhuma construção metafórica, nada de simbologia, nenhuma observação à história do antigo pacto, nada disso. Tudo isso é história. Só leio apenas para aguçar o meu conhecimento e explicar como se funciona. Aplicar na vida de vocês, nunca mais. É fazê-los deixar de dar ouvidos à lenda judaica e às exigências de homens que se tornaram surdos à verdade. Alô? Você com figura de pastor aí que diz que prega a verdade e exige às pessoas que estão debaixo da tua autoridade a observar, você está surdo pela verdade. O ego inflado te impede de servir a Cristo. Você é um falastrão. Você não é digno de dizer a palavra cristão. Você segue a homens, você defende ideia, você defende a tua placa, você defende a tua instituição, você defende o teu salário, você não defende a Cristo. Você é um Judas da nova geração. Ao invés de evangelho, você prega lenda judaica, fábula judaica. Ao invés de edificar, você mata, destrói as vidas em benefício próprio, autossustentável por meio de um salário pago com dízimo inexistente. Esta é que é a verdade. E sabe por que essa palavra não dilacera a tua alma? Sabe por que estas verdades não te faz romper com esse sistema? Porque você está surdo para ela. Você vive e prega por torpe ganância. O seu negócio é bolso, o seu negócio é dinheiro, o seu negócio é tutu, o seu negócio é grana, o seu negócio é enganar os incautos, o seu negócio é se levantar contra essas verdades que ninguém derruba mais, porque agora, meu irmão, isto se tornou, sabe, contagioso. Todo mundo quer o evangelho da graça de Deus, todo mundo abre um canal, fala aqui, fala na esquina, fala em qualquer lugar, porque Brasil vai ser impactado por esse evangelho transformador e renovador, que nos trouxe a paz, que nos trouxe alento, que nos deu a vontade de viver e a direção de vida. Esta é que é a verdade de Cristo Jesus. Homens que se tornaram surdos à verdade. Diga não à fábula judaica, porque não é evangelho.
Se você vê por aí esta construção metafórica, esse simbolismo ainda dentro da igreja do Novo Pacto, não, porque isso aqui é o castiçal com folha de arruda, leva, porque lá na Bíblia tem, isto aqui é uma fábula. Se você vê essa história de dizer, eu danço como Davi, porque Davi desceu. Isto aqui é uma alusão a um comportamento humano, também se torna uma fábula judaica. Isso não tem nada a ver com a realidade. A realidade nos dias de hoje é Cristo. A realidade é que nós estamos perfeitos em Cristo. A realidade é que não resta mais sacrifício a ser feito. A realidade é que o pecado era transgressão da lei e ele foi cancelado. A realidade é que em Cristo agora nós estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. E isto me faz adorar em espírito e em verdade. Vou amanhã se eu quiser, ninguém me obriga a nada. Eu sou livre em Cristo Jesus. Ouça o que eu vou falar em alto e bom som. A graça de Deus é o sagrado, a liberdade, é a conquista sagrada da graça de Cristo. A graça de Cristo só é graça na sua plenitude se a sua liberdade for respeitada. Não existe isso. Não existe homens estar debaixo de lendas judaicas e de exigência de homens. Saia disto, saia fora disso. Se homem governa a tua vida, não é Cristo que você serve. É um sistema religioso fraudulento, em nome de graça, tentando sistematizar, dogmatizar, metaforicamente, numa construção, a alusão, o antigo pacto, e é o que eu disse como lenda, fábula, história, conto, conversa para boi dormir e no dito popular, lero, lero, que vem cá, que eu também quero. Vou terminando por aqui, deixando um abraço. Não esqueça, amanhã a partir de 9 horas, Graça Sem Retoque, a transmissão ao vivo do nosso louvor, da nossa dança, tá? Foi na cruz, onde um dia... E a partir das 10h20, meu amado, eu tenho uma palavra da parte do Pai que vai aquecer o seu coração. O pregador vai fazer a palavra arder em nossas vidas. Te aguardo amanhã a partir das 10h20. Querendo o Pai, assim é, graça e paz.